Estou fisicamente e emocionalmente cansada. Mas um dia tudo isso serão apenas memórias. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui gravando este vídeo porque é um projeto. Não diria projeto, mas é um vídeo. Porque assim, só um parênteses. Eu quero trazer vários vídeos nessa temática. Mães cansadas oram. Este é o nome, assim, que eu pensei, orei, enfim, algo que o senhor falou comigo. Então é uma série de vídeos que eu tô muito animada pra gravar, pra trazer e me desafiar também a estudar mais da palavra e conseguir derramar aqui pra vocês. E eu também sinto falta de não só gravar, mas também assistir esse tipo de conteúdo onde eu simplesmente estou fazendo minhas coisas e aí eu coloco um vídeo e eu não preciso ver, né, com os meus olhos, né, ficar mudando lá as cenas, tipo um vlog, que é o que a gente mais tem aqui no meu canal, mas eu sinto falta de simplesmente ligar, sabe, o YouTube e ouvir. Existem muitos podcasts, mas não sei vocês, mas eu me senti meio assim, tá saturado, eu tô cansada de ouvir podcasts, mas ao mesmo tempo me faz falta, faz sentido? Então eu espero muito que vocês gostem desse primeiro episódio e que vocês, assim como eu, fiquem animadas para os próximos. Mas a ideia desse vídeo é justamente isso, você pegar, fazer suas coisas, continuar fazendo o que você tem que fazer. Enquanto isso, a gente vai conversando, a gente vai aprendendo juntas. Eu estou aqui com o meu chá, que eu estou agora tomando muito chá, gente. E eu estou com a minha caneca, que eu que fiz, gente. Essa caneca tá escrito But First Jesus. Primeiro Jesus, né? Geralmente as pessoas brincam But First Coffee, né? Primeiro café, primeira coisa do dia é o café. E aqui pra gente, But First Jesus. Então, pra você que colocou aí e não tá vendo, eu só quis ilustrar aí pra você imaginar esse cenário. Eu hoje estou, assim, maquiada, mas eu tô tão cansada. Eu venho de uma semana de dias, semanas, um pouco mais de uma semana, onde a Maitê está muito difícil, muito chatinha, muito manhosa. Acredito muito que é aquela fase dos 2 anos, mas eu tô já um pouco calejada disso, porque a Maitê foi uma bebê muito chorona. Difícil, assim, de lidar, eu tive que ter muita paciência, porque foi difícil, a Maitê foi uma bebê muito grude, e se ela não estava comigo, ela estava assim, se esgoelando. E aí, esses últimos dias eu voltei a ter essa experiência. E aí, minha gente, eu venho de um lugar onde eu tô fisicamente e emocionalmente exausta. E para melhorar minha vida, desde que a Maitê tava com seus 1 ano e meio, ela não dorme mais direito. E aí eu tenho que dormir com ela. E isso tá acabando com a minha coluna. Eu estou grávida, para quem não sabe. Aliás, se você não sabe, né? Se você, na verdade, caiu daqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou a Natasha, eu tenho 28 anos, sou mãe da Maitê, que vai fazer 2 anos em julho. E a Yuna tá aqui no forninho e ela nasce em setembro. Já, gente. Meu Deus, já tô de 6 meses aqui de gestação. Bom, aqui no canal, eu não considero que eu tenho um nicho específico. A gente pode falar lifestyle, né? Porque realmente, né, o estilo de vida, assim, eu não tenho direito a uma única coisa que eu falo. Eu gosto de falar de muitas coisas. E eu tô aqui há muitos anos, né? Há 15 anos gravando vídeo. Então, assim, as fases vão mudando e eu só vou compartilhando aqui com vocês. Desde que eu me tornei mãe, obviamente não tem como fugir e, enfim, ignorar essa parte da minha vida e falar de outras coisas. E aí, naturalmente, então eu acredito hoje que a maioria das mulheres que me assistem são mães. Ou querem ser mães, estão grávidas, não sei. Mas realmente eu senti a necessidade de compartilhar e ter este momento com vocês, porque realmente era algo que o Senhor estava falando no meu coração. E por quê? Porque eu recebo muitas dúvidas, sempre tem um comentário ou outro, ou alguma mensagem no Instagram pedindo algum conselho, e tem muito a ver com maternidade, Jesus, relacionamento com a família, relacionamento próprio, enfim, as crises próprias, e, enfim, né, é como se, sabe, tudo estivesse caminhando para chegar neste lugar onde eu quero simplesmente sentar aqui, ligar a câmera, tomar um chá e conversar com vocês.
Então eu pretendo trazer muitas coisas. Outro assunto que eu quero muito trazer é um episódio só disso, que é sobre comparação. É algo muito forte em nós mães, em nós mulheres, mas depois que a gente vira mãe, a gente compara muito a nossa forma de criar, nossa rotina, nossa vida, nossos casamentos com outras realidades que a gente vê por aí, querendo ou não, existe sim essa comparação. Então, tá aí talvez o próximo episódio. Mas para esse primeiro, eu quero focar justamente no nome, né, deste quadro, Mães Cansadas Oram. O que a gente mais tem aí de mãe é mãe cansada, gente, porque na verdade, é natural, né? É natural. Nós, mulheres mesmo, a gente já tem esse ritmo mais acelerado, a gente já é configurada para ser multitask, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, com a chegada de um filho, as coisas se multiplicam, né? A nossa cabeça parece que não para mais. Aí vem a ansiedade, vem as crises e, obviamente, vem o cansaço. E o que eu mais tenho percebido, né? A gente fica cansada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E eu acho que aí que tá o perigo. Porque é muito natural a gente ficar cansada emocionalmente e fisicamente. Provavelmente você é uma mãe que treinava, fazia academia, fazia algum exercício e agora você nem consegue mais fazer. Ou quando faz, é meio a boca, ainda não conseguiu voltar a ter aquela rotina. Que dirá aí todos os dias de segunda a sexta. Então já começa mudando aí. Aí você não dorme mais direito. Sua rotina de sono mudou completamente. Você não acorda a hora que você quer, você não dorme a hora que você quer. E fora o cansaço emocional, gente, que é realmente você dar conta de tudo. Enfim, né? Eu não preciso ficar exemplificando, cada mãe aqui sabe da sua realidade. Mas o perigo está quando a gente está cansada e esgotada também espiritualmente. Porque pode parecer que é óbvio que a gente não pode abandonar o nosso relacionamento com Deus, nosso tempo de devocional e blá blá blá, que a gente tanto sabe já. Mas quando a gente pega o nosso dia a dia, é tipo assim. Realmente parece que você tem tantos pratinhos para equilibrar que aquele pratinho lá, vida espiritual, você fala, cara, isso aqui vai ter que ficar para depois, porque eu não vou dar conta agora não dá tempo. E aí no fundo, você sabe também que Deus é bom e que ele vai te perdoar. E aí, mulherada, que mora o perigo, porque nessa os dias vão se passando, os meses, talvez o ano se passou. E aí, quando você se depara, você tá totalmente fria. Não totalmente, tá? Porque você ainda ora, faz uma oração, assim, agradece a Deus pelo dia. Mas aquela chama, aquele relacionamento, aquela intimidade, você não consegue mais acessar. Tipo, isso foi se esfriando, entendeu? Não foi que você deixou de acreditar ou que você tá rebelde, mas você só tá distante, porque a vida foi acontecendo e você precisou abrir mão de algumas coisas, e entre tantas coisas que você abriu mão deste relacionamento, dessa intimidade. E eu acho que não é nem relacionamento, porque aí que tá, nós, mulheres cristãs, mães, a gente sabe da nossa dependência do Senhor, a gente já viveu tanta coisa com Deus, né? Mas é isso, não é o relacionamento que a gente abriu mão, a gente abriu mão da intimidade, de realmente ter aquele tempo todos os dias de se derramar, sabe? De orar. E não é sobre sentir algo, tipo, nossa, hoje foi muito bom meu momento aqui de oração. Não, mas é aquele momento onde você realmente sente que você, cara, você tá rasgando seu coração, você tá num lugar tão verdadeiro com Deus. E independente se você pegar, você for ler a Bíblia e você entender alguma coisa, Deus falar com você, você sai daquele lugar, tipo, sabe, tão bem, sabendo que Deus tá ali com você, sabendo que você não tá fazendo nada sozinha. E eu acho que não é que é inevitável, porque é evitável isso, mas é algo muito comum. A gente pegar e se deparar com essa realidade, onde a gente parece que não tem mais força. Eu acho que pra mim, o que mais alterou foi o meu tempo de oração. Com certeza, assim.
já passei por muito, assim, essa fase de simplesmente acabou o dia e eu não consegui orar. E, cara, a vida vai acontecendo. Mas a boa notícia, tem uma imagem que eu gosto muito, vou tentar achar e colocar aqui, mas pra quem só tá escutando, é uma mesa, é uma ilustraçãozinha, assim, com rabiscos, traços super simples, mas é uma mesa onde Jesus tá sentado, tipo, na mesa e tem a outra cadeira vazia. E ele tá, tipo, esperando, assim. É muito fofa essa ilustração. E eu sempre lembro dessa ilustração, porque eu acho ela tão fofinha e tão poderosa. Essa é a verdade. O Senhor, ele sempre tá esperando a gente. Quer a gente apareça ou não. Tipo, ele tá lá, só esperando. E talvez hoje, com esse vídeo, você sinta essa vontade e você seja convencida, não por mim, porque quem sou eu, mas pelo Espírito Santo, você, quem sabe, hoje você não será convencida pelo Espírito Santo de que chegou a hora de você ter força para voltar para esse lugar de intimidade. E realmente, nós precisamos entender como mulheres, mães, cristãs, que creem num Deus que enviou seu filho para morrer em nosso lugar, e que hoje nós temos acesso a ele, a gente precisa se lembrar de que Deus é a nossa força. É como, cara, de verdade, uma ilustração ridícula, mas é como se nós fôssemos celulares e você não tá sendo carregado. Tipo, mano, a gente carrega o nosso celular todos os dias, porque senão a bateria vai acabar. E a gente tá fazendo isso com a gente tá deixando a nossa bateria acabar, porque a gente não tá se colocando nessa tomada, nesse carregador, para recuperar essa força, essa energia. E o que que é esse carregador? É Cristo. É ele, só ele. E sabe o que é muito louco? É que eu tenho se deparado também com algumas realidades que vocês me trazem, né? E, cara, eu só fico me colocando no lugar, porque é difícil também. Tem muitas que vêm me procurar falando que não conseguiram voltar para a igreja, né? Depois que o filho nasceu, por várias questões, ou porque lá não tem um espaço, né, que você pode deixar o seu filho. Na minha igreja, pode só a partir dos 2 anos. Então, assim, foram 2 anos, tem sido 2 anos difíceis, onde eu não assisto culto. Agora, com a mudança de cidade e por a gente morar perto agora da igreja, a gente até consegue, às vezes, né, não é todo domingo, mas muitas vezes a gente se programa pra pegar 2 cultos. Então, um culto eu fico com a Maitê, o outro culto o Matheus fica com ela. Mas nesse tempo de 2 anos, eu priorizava eu ficar no berçário e o Matheus ver o culto, a palavra, e é isso aí. Só que, tipo, também chegando em casa, eu não tinha esse tempo de sempre, sabe, regradamente assistir lá a pregação online. Então, quando você vai ver, você tá assim, 2 anos sem assistir uma pregação, sem, né, estar lá. Eu sempre consigo, me esforço muito pra ficar pelo menos no louvor, porque no louvor tá barulho, então se a criança tá lá falando, resmungando, tipo, não vai atrapalhar. Agora, na pregação, eu nunca consegui ficar com a Maitê. Nunca. Nem mesmo quando ela era bebezinha, né, que eu voltei a ir para a igreja quando ela tinha 3 meses, mas eu nunca consegui, porque ela sempre foi uma nenê de ficar resmungando, fazer sabe, aí atrapalha, você tem que sair. Enfim, e aí o que eu queria dizer com isso é que já recebi muitas mensagens de mulheres que não conseguem voltar, né, para a igreja por vários motivos, ou porque não tem carro, depende de carona, aí realmente com um bebê, com um filho, fica difícil. E aí quando vê, gente, já passou-se o tempo, não vai mais na igreja. E aí também, se vai na igreja, já não é aquela mesma coisa, né? É toda uma logística sair com criança. Mas também, por um outro lado, pode ser que muitas de nós estamos indo todo domingo na igreja, mas também, gente, glória a Deus, né? Mas não é só o domingo que nos sustenta, né? É do domingo a domingo. E o restante da semana? Como é que tá a nossa vida, né? A nossa vida de intimidade, porque eu sempre vejo o culto como se fosse a cereja do bolo. Pô, é a parte legal, é a parte bonita, mas a construção mesmo é no nosso dia a dia, é aí na nossa casa. Então, muitas vezes,
a mãe tá lá pagando o preço de estar no culto, de fazer toda essa logística, levar o filho para a igreja, estar na igreja, também não significa que ela tá num lugar tão incrível assim com Deus. Então, a primeira coisa é a gente precisa voltar para esse lugar de buscar essa força de ser recarregada, que é Cristo. Então, sim, é custoso, muitas vezes não vai vir de um lugar fácil de acessar, às vezes você vai estar tão cansada, às vezes você só vai ter aquele momento onde a casa tá todo mundo dormindo e você só tem aquele momento, tipo meia-noite, para você orar e ter seu tempo com Deus. Mas faça isso porque, vou te falar, no começo pode parecer meio estranho. Ai, você perdeu o jeito, você nem sabe mais orar direito. Mas depois, você, cara, porque pensa, você é nova criatura. Tipo, o seu espírito precisa do espírito, entende? E aí, com o tempo, isso se torna prazeroso. E aí, com o tempo, você não vai ver a hora desse momento chegar. E aí, Deus vai te dando, gente, Espírito Santo. Ó, a gente esquece que a gente tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele vai nos dando estratégias de quando fazer isso. Gente, tem dia em que eu realmente consigo acordar mais cedo que a casa e ter esse momento de manhã, que é muito bom, sabe? Porque você começa já o dia assim, sabe? Muito bem, falando com o Senhor. Mas tem dia, gente, que é uma correria. E sabe quando eu tenho verdadeiramente o meu tempo com ele? Só à noite. Só à noite, quando, sim, gente, eu já tô cansada, mas assim, só de pensar, caraca, agora eu vou conseguir ter o meu tempo com Deus. Aquilo me enche de alegria. E mesmo se eu estiver cansada, eu vou fazer com alegria. Então, a gente precisa também estar nesse lugar de ser sábias, buscar essa sabedoria, ouvir do Espírito Santo mesmo, o que a gente precisa fazer, quando a gente precisa fazer. A gente se esquece que a gente tem, né, o Espírito Santo e que ele tá disponível e que ele tá falando o tempo todo, né? O Senhor fala com a gente e a gente que ou ignora, ou pior, né? A gente nem quer mais ouvir, a gente prefere fazer do nosso jeito. Eu quero ler com vocês, vamos abrir Bíblia, gente. Eu quero ler com vocês Salmo 34. Se você não consegue abrir sua Bíblia agora, você tá fazendo as outras coisas, presta atenção nessa parte, porque Salmo 34 é muito bonito. Na minha Bíblia, ele fala, né? Ele conta um pouquinho o contexto. Na verdade, só tá escrito assim, né? É uma frase, né? É louvor pela súplica atendida. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e sendo expulso foi embora. Eu fui atrás desse contexto e esse contexto aqui, que ele escreveu esse salmo, eu quero dar esse contexto porque vai fazer muito sentido pra gente, mas o rei Davi escreveu num momento de muita tensão pra ele. Realmente Deus livrou ele da morte, porque ele estava diante de uma situação onde o outro rei, que era um rei filisteu, podia facilmente matar ele. E aí, Davi, gente, com a sua sabedoria, se fingiu de louco. A Bíblia diz que ele babava assim, e escorria na barba. E aí, tipo, o rei falou assim: nossa, quem é esse maluco? Tira ele daqui e assim, ó. Davi consegue escapar da morte. Então, Davi escreve esse salmo em uma situação de livramento, né? Pós-livramento, pós um momento difícil de tensão, onde ele se viu livrado pelo Senhor. Então, quero que você se coloque neste lugar, entendendo que este salmo aqui é como, é como se fosse uma oração nossa, né? Nesse momento de tensão, em dias difíceis que a gente vive, onde a gente só precisa, Deus, me ajuda, que fique tudo bem, que eu termine este dia viva e salva. Vamos lá, gente. Salmos 34 fala assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isto e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra.
Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda tua língua do mal e tens lábios do engano. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam o mal, para eliminar a memória deles da terra. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito arrependido. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Que salmo lindo! Aqui a gente consegue ver claramente essa ilustração que eu comentei com vocês, de que Deus ele tá sentado naquela mesa, simplesmente esperando a gente sentar ali e ter nesse tempo. Não esse tempo em si, mas a gente ter ele. Versículo 19, as aflições do justo são muitas, né? A gente passa por tanta coisa, em um único dia tanta coisa acontece, né? Mas o Senhor o livra de todas elas. Aqui, versículo 10, os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam o Senhor. Me faz lembrar de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará. E versículo 17 também me chamou a atenção. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Né? Muitas vezes nós não temos clamado ao Senhor. A gente se depara numa situação difícil, aquela fase difícil da nossa vida, e a gente não clama, a gente só tá buscando uma solução. E para fechar este vídeo, eu quero compartilhar com vocês algo super fresco que aconteceu 2 dias atrás. Bom, só para dar um rápido contexto, a Maitê, ela tá numa fase difícil de dormir, então ela acorda várias vezes. Ela foi uma bebê que dormia muito bem, ela dormia 12 horas direto. Então foi uma fase muito boa. E depois, né, com 1 ano e meio, ela começou a dormir mal. E ela começou a ter vários despertares durante a noite. Porém, gente, eu, assim, cansada. Pra mim, a melhor estratégia, pra mim, tá? Foi quando ela acorda de madrugada, se tá já muito tarde, porque assim, se ainda é meia-noite, 2 horas, eu vou lá, porque eu só tenho que abrir a porta e falo, mamãe está aqui, ela volta a dormir. O problema é que ela realmente tá despertando, né? E ela levanta da cama dela e fica lá batendo na porta, me chamando até eu ir. Mas, gente, se tá muito tarde, gente, eu simplesmente não tenho força. Eu sei que ela vai acordar outras vezes, porque sim, gente, eu já fiz o teste. Teve uma vez que eu levantei mais de 10 vezes, e aí eu realmente falei assim, chega. E aí eu fiz o que eu sempre faço, que é dormir junto com ela, na cama dela. Então eu não trago ela pra minha cama, porque o Matheus tá aqui, e aí ele fala, ai, fica muito apertado. Ai, a cama dela é grande, deixa que eu vou lá, e lá eu fico. Enfim, então este é o contexto. Quando a mãe acorda, eu vou lá e durmo com ela. E isso tem me poupado muito e tem me ajudado, porque aí quando ela desperta, eu tô lá já e ela volta a dormir. E assim eu não tenho meu sono interrompido. Essa foi a estratégia que realmente eu sinto, eu sei que foi um direcionamento de Deus. Eu conheço crianças que não aceitam isso, né? Não deixam o pai e mãe dormir junto.
quer continuar no berço sozinho e aí realmente não tem o que fazer. Ou a mãe dorme na poltrona ou vai ter que levantar várias vezes. E o que aconteceu foi que 2 dias atrás eu falei assim: não, gente, acabou isso, eu não quero mais dormir na cama dela, eu vou ficar levantando. E assim, toda vez que ela acordava, porque assim, dava, sei lá, 15 minutos ela acordava, eu ia lá. E aí teve uma hora que o Matheus falou: não, deixa que eu vou. E aí ele foi, só que assim, piorou tudo, porque ela ficou mais nervosa, gritava e chorava, e gente, é madrugada, né, e eu assim, meu Deus, os vizinhos, vou acordar todos eles, e aí eu já estava nervosa, cansada, porque tem, né, esse contexto de que eu já venho de dias muito cansativos, onde ela estava mais manhosa, então eu já estava assim, ó, no limite, e eu sei que eu fiquei muito, muito nervosa. E aí o Matheus estava lá com ela, eu entrei no quarto, comecei a brigar, falei assim: Matheus, vai pra lá, vai dormir, deixa que eu faço ela dormir. Você não consegue me ajudar com isso, deixa que eu faço. Tô cansada, mas. Gente, aí eu comecei, tipo assim, falar muitas coisas. E eu comecei a ficar muito brava com a Maitê. E, tipo, também falar coisas ruins para ela. E naquele momento eu simplesmente pensei: é isso, eu perdi de novo, eu não vou conseguir fazer ela dormir. Né, do jeito que eu queria, e eu vou ter que dormir aqui na cama. Peguei, deitei, acalmei ela, falei, vamos dormir, vamos dormir. Tava muito brava, e aí eu comecei a chorar, sabe, de nervoso, sabe, quando você tá tão irritada que você, tipo, chora de raiva. Então, eu estava chorando de raiva. E aí eu comecei a orar em voz alta, eu comecei a falar, Senhor, por favor, tira de mim essa raiva. Vem com a tua paz, vem com o teu Espírito Santo, me ajuda a ter domínio próprio. E aí eu comecei a, tipo, orar, mas eu tava, tipo, com muita raiva. E eu tava orando, assim, bem dura, assim, com raiva mesmo. E aí, enquanto eu orava pedindo a paz de Deus, eu comecei a sentir, tipo, muito arrependimento. Este lugar de por que que eu gritei, por que que eu falei essas coisas que eu falei pra Maitê. Tipo, ela é só uma bebê, ela não tá entendendo direito. Enfim, gente, eu escrevi aqui no meu caderninho, que eu tenho esse caderno maravilhoso, que é da minha loja, inclusive. Eu que fiz esse caderno. E enfim, aí eu escrevi aqui e eu queria ler isso com vocês, porque o desfecho disso não é um desfecho que eu gostaria. Tipo, a Maitê, eu tive que ceder, tive que dormir lá na cama dela. Não foi o que aconteceu, mas o Senhor me mostrou que, assim, cara, eu me coloquei nesse lugar de clamar. Eu tava tão nervosa e tão irada que eu clamei a Ele. E aí Ele transformou aquela situação. Não teve o desfecho que eu gostaria, de que era eu dormir na minha cama, mas algo em mim mudou. Tipo assim, naquele momento, algo em mim mudou. Eu vou ler aqui pra vocês. Escrevi assim, gente, ó, é meu diário, então assim, sintam-se bem íntimas. Ontem foi uma noite difícil. Quero que a Maitê aprenda a dormir sem mim na cama ou que esses despertares dela acabem. Levantei várias vezes, ela gritando e chorando. Eu gritei com ela, eu estava irada, sentia a raiva pelo meu corpo. Lutei, mas não venci. Deitei na cama com ela e ela se acalmou e parecia tão em paz comigo. Já tô emocionada. Ver o rostinho dela me olhando me fez chorar, arrependida. Chorei muito e pedi perdão pra ela. Ela fez carinho no meu rosto, chorei mais ainda. Conversamos, ela falou: amo você. E eu também falei várias vezes. Estou fisicamente e emocionalmente cansada. Mas um dia tudo isso serão apenas memórias. Mais um dia, tudo isso serão apenas memórias. Vou sentir saudade, com certeza. Nossa. Senhor, meu Pai, me dê sabedoria e me encha com a sua paz. Salmo 34, 5. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará decepção. Gente, tópico sensível. Recente e estou grávida também, né? Então tudo é muito mais emotivo para mim. Mas quando eu clamei a Deus, ele realmente transformou a minha raiva em paz e me colocou num lugar de olhar aquela situação como um privilégio. E quase todos os dias, né, que eu tô lá deitada na cama e pensando, meu Deus, só queria minha cama, eu sempre lembro que é só uma fase, que
No mais tardar, isso vai durar, sei lá, 3 anos. Mas depois é toda uma vida inteira onde, assim, eu não vou mais dormir com ela não vai, tipo, não vai acontecer mais isso, sabe? Então, todos os dias eu olho, né, pra essa situação com um certo, tipo, privilégio. Por mais que seja difícil, né, e vem esse cansaço, vem dor nas costas. É tipo, eu consigo olhar, sabe, como um lugar de privilégio, porque é muito gostoso. Quem faz isso, né, de dormir junto com o filho, sofre muito esse dilema de eu gostaria muito de estar na minha cama, mas ao mesmo tempo é muito gostoso você dormir junto, sabe, com o filho. E aí depois eles vão crescendo, tipo, a Maitê agora com quase 2 anos, e aí, tipo, ela fica fazendo carinho, ela dá um sorrisinho, aí, tipo assim, você no meio da noite tá, tipo, recebendo um carinho da coisa mais preciosa que você tem e, tipo, tá sorrindo. E aquele dia especificamente tava muito irada e, tipo, aí eu comecei a chorar, primeiro de raiva e depois, né, com tudo isso que Deus foi falando comigo. E aí ela começou a passar a mão, assim, nas minhas lágrimas. E aí começou a, tipo, sorrir. E aí ela, amo você, amo você. E, tipo, você fala, meu Deus. Você realmente sai deste lugar. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu realmente só saí desse lugar, dessa situação fresca de 2 dias atrás, porque eu clamei ao Senhor. Porque eu entendi e a gente precisa custar muito, né, pra entender que a gente precisa dele. E que sozinha a gente não dá conta. A gente não é tão inteligente assim, tão sábia assim. E pensando friamente, que droga, né? Se a gente não correr pra ele. Porque realmente a gente não consegue. E é uma pena a gente saber disso tudo e mesmo assim a gente não buscar ele. Então, o que eu quero com isso tudo é simplesmente encorajar vocês a começar hoje. Começar hoje a voltar para este lugar de onde a gente saiu. Em que momento a gente se perdeu? Na verdade, não precisa nem lembrar do momento em que tudo isso aconteceu. Mas só toma essa decisão de buscar a Deus, mas não por uma troca, mas de um lugar onde você entende que você é completamente dependente e que é no Senhor, né? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é aquilo que deixa Deus alegre. Aquilo traz força pra gente. E eu tenho certeza que uma das coisas que deixa Deus alegre é quando a gente corre pra Ele, a gente fica com Ele. E aí ele fica alegre e essa é a nossa força. Espero muito que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Talvez uma resposta de oração. Talvez não uma resposta de oração, mas algo que você precisava escutar mesmo. E é isso, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar alguma coisa para eu ler, vou ficar muito feliz. Se você tem alguma questão, algo que você queira que eu traga no vídeo, sugere aí. Vai ser muito legal construir esse quadro aqui de mães que oram, mães cansadas oram com vocês. Quero construir algo juntas. E se esse vídeo te edificou, manda para alguma amiga sua que também é mãe, também passa por essas crises, pra gente edificar umas às outras como irmãs em Cristo mesmo. E é isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.